vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a voz do Senhor. O rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas. Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. Você vê que comecei com uma canção. A voz é do Pozo e o nome da música é O Rei Está Voltando. E obviamente, irmãos, realmente o nosso Jesus está voltando e as coisas estão piorando. Não é somente pelo coronavírus, mas também pelas muitas coisas que têm acontecido no planeta Terra. Disse que muitos sinais iriam acontecer antes da vinda dele. São sinais de que Jesus está voltando. Tivemos terremotos, já tivemos maremotos, sinais estranhos acontecendo. E agora, o que está ocorrendo neste mundo, o que está ocorrendo neste momento, é esta pandemia, essa peste que sobreveio ao mundo inteiro. Eu nunca imaginei que eu, com meus 44 anos de idade, deste século, e você também fez essa pergunta, vai acabar até fazendo, que jamais nós iríamos imaginar que nós iríamos passar por uma coisa, por uma situação dessa. Mas afinal de contas, ele é uma maldição, um juízo de Deus. Porque afinal de contas, a gente não podemos esquecer que a terra, ela é pecaminosa. Esquecer que quantas vezes foi falado do Evangelho, quantas vezes nós temos falado de Jesus, quantas vezes eu mesmo cheguei em transmissão ao vivo pregando o Evangelho para muitas pessoas que me acompanham e assistam, as igrejas abertas, o evangelismo sendo feito, mas ainda assim não estão nem aí com o Evangelho. Aí de repente acontece a situação toda no mundo e as pessoas estão desesperadas. Um dia aquelas pessoas que batiam no peito e diziam: eu tenho a minha religião, eu creio na minha santinha A, na minha santinha B. Só que agora, nesse exato momento, parece que a crença desse pessoal sumiu, desapareceu, porque estão desesperados. Porque aquele que realmente crê em Deus, aquele que realmente tem uma vida com Jesus, ele está seguro. Ele vai tomar todas as vai se cuidar, porque é normal, ele tem que se cuidar, se precavenir com todas as coisas. Porém, em Deus, ele sabe que ele está na sombra do Onipotente. O cristão de verdade, que tem uma vida com Jesus, que realmente conhece a Deus de fato e de verdade, ele está seguro, ele não tem medo. Ele ora, ele clama a Deus por todas as nações. Nós, cristãos de verdade, nós choramos por muitos ímpios. Porque nós aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, que é um dos segundos mandamentos de Deus. E agora as pessoas estão se desesperadas. Pessoas estão indo no mercado, acabando com os estoques,
sem pensar no próximo, sem pensar no pobre, sem pensar naquela pessoa que amanhã depois ele vai ter que ir no supermercado fazer suas compras do mês e vai chegar a prateleira vazia. Quer dizer, vai chegar o momento que as pessoas não vão mais morrer de coronavírus, vai morrer de fome. E Jesus já tinha falado: haverá fome, haverá pestes, haverá terremotos, haverá maremotos, sinais dos céus. São tudo sinais mostrando que Jesus está voltando. Só que muitas pessoas não estão nem aí. Só vão lembrar de Deus numa situação difícil dessa, pessoal. Agora nós estamos vendo aí em todas as redes sociais, em grupos do WhatsApp, né? Pessoas agora querendo se apegar em Deus no último momento. Querem fazer correntes de oração. Nesse exato momento, essas mesmas pessoas que peito, que perseguiram nós cristãos, que xingaram nós, eu já levei muito xingo por eu falar a verdade, por eu pregar o evangelho. Eles batem no peito, dizendo que tem suas religiões, mas nesse exato momento, eles colocam em redes sociais e falam: vamos deixar de lado a nossa religião, vamos se apegar a Deus. Mas quando antes, nós já estávamos evangelizando, nós já estávamos falando de Jesus, e as pessoas não estavam nem aí. Quantas coisas aconteceu nesse mundo aí, pessoal. Eu deixei separado aqui para vocês. Muitos de vocês que hoje estão se lamentando, muitos de vocês que hoje estão com medo, muitos de vocês hoje que não podem nem alguém dar um espirro, já está correndo com medo, acha que já vai morrer. O que vocês estavam fazendo antes de tudo isso acontecer? Será que vocês estavam de joelhos buscando a Deus? Porque para buscar a Deus não é só no momento de angústia. Buscar a Deus não é só no momento que você precisa. Buscar a Deus é naquele momento que você nem precisa. O que você estava fazendo para isso acontecer? Você pulou o carnaval. Você está de quarentena com a sua religião. Agora a quarentena foi para todo mundo. Você brigou com sua mãe, você brigou com seu pai. Você traiu seu marido, você traiu a sua esposa. O que você fez antes do coronavírus, irmão? Você, cristão, o que você fez antes de acontecer com o coronavírus? O que você tem feito pela igreja? O que você tem feito pelas almas? Será que você evangelizou? Será que você criticou o seu pastor? Você criticou um obreiro que trabalha mais? Será que você tem difamado o evangelho? Eu vou começar do início lá sobre a maldição ou juízo de Deus. O livro de Salmos, no capítulo 66, diz bem assim: Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre ela. Não se exalte os rebeldes. Então Deus, ele domina tudo, ele manda em tudo. Existe um ditado que diz assim: não se cai nenhuma folha de árvore sem a permissão de Deus. Só que isso não está na Bíblia. É apenas um dizer, é apenas um ditado, mostrando o quanto Deus, ele é poderoso. Ele tem o poderio está com ele. E ele, veja que ele tem o poder, e os seus olhos estão sobre as nações, então os seus olhos estão sobre toda a terra. Deus assiste as pessoas, Deus tem me assistido, tem assistido você. Muita gente agora está querendo falar bonito em redes sociais, muita gente agora está querendo falar bonito, estão querendo mostrar que tem fé um para os outros, mas estão desesperados. Está na hora de chegar e falar a verdade e dizer: o que está ocorrendo isso daí é a culpa nossa, porque nós estamos cheios de pecados, cheios de defeitos. Ninguém toma uma atitude e entrega a vida para Jesus. Nós pregamos o evangelho, o que acontece? Nós somos
ignorados, nós somos criticados, nós somos xingados. Chama a gente de crentão, de Bíblia. Colocam a gente num patamar de humilhação. Porque a gente prega o evangelho, a gente está avisando, olha os sinais, mas não estão nem aí. E agora eles lembram de nós e depois querem, vamos todos se juntar. Eu vou abrir aqui uma palavra, que eu deixei tudo certinho aqui, para vocês entenderem, pessoal, que o negócio é muito mais sério do que nós imaginamos. Eu vou lá comigo lá no livro, vamos falar sobre o julgamento de Deus, tá? O julgamento de Deus, vou lá comigo lá no livro, no 1 Pedro, quer ver? Eu deixei tudo certinho aqui, certo? Eu deixei tudo certinho aqui para mostrar. 1 Pedro, diz bem assim, no capítulo 4, versículo 17. Preste bem atenção, irmão. Olha a situação. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então vamos começar com as coisas que estão ocorrendo no mundo cristão. Depois eu vou falar dos ímpios. Vou começar aqui com o julgamento na casa de Deus. Porque eu tenho falado, eu falei ontem, até comentei com o pastor meu ontem na igreja, comentei com o pessoal ontem na igreja, que nós tivemos uma reunião com os obreiros. Eu comentei disso, que isso daí pode ser até o julgamento de Deus para os ímpios e uma vara de correção para nós os cristãos. Aí diz bem assim, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? O que está ocorrendo com os cristãos hoje, pessoal? Você acha que essa pandemia só vai pegar nos ímpios? Não, absoluta nenhum. Vai pegar os cristãos também. Tem cristão que vai morrer com isso aí também. Mesmo confiante em Deus. Só que a igreja, ela está totalmente desestruturada, ela está totalmente rachada. Eu nunca vi uma igreja tão dividida, pessoal, tão dividida. É obreiros querendo puxar o tapete de outro obreiro, é obreiro fazendo fofoca de pastor. É pastor que está se preocupando mais em enriquecer nas costas de seus fiéis do que proclamar o evangelho, do que levar as pessoas para a salvação. Olha a situação que nós estamos chegando. É uma correção. Por que é uma correção? Porque Deus nos alerta e fala para nós os cristãos, é o momento de se dobrar os seus joelhos, é o momento de refazer uma aliança comigo, é o momento de se voltar para mim, se volte para mim. Não adianta você ser obreiro, não adianta você ser pastor, não adianta você ser um membro fiel de dentro de uma igreja, se o seu coração não estiver diante de Deus, se você não andar retamente com Deus. Eu agora assumi o grupo jovem, pessoal, e eu estou tentando passar isso para os jovens de hoje. Está totalmente difícil. Está difícil. Quando a gente fala, entrega sua vida para Jesus, anda, eles ficam bravos, eles ficam irritados com a gente. Porque a gente sabe, porque a geração de hoje, pessoal, os jovens de hoje, desse século, eles são Nutella, geração Nutella, que é uma geração perdida, é uma geração que você não pode falar uma palavra grossa, já se fica magoado, fica com raiva. Só que quando tá chegando esse momento, chega esse momento de despreocupante, chega esse momento que assusta o povo, as pessoas ficam desesperadas, porque quando era para pegar o alicerce, não quiseram pegar. E a igreja hoje está dividida. Vamos lá comigo, lá no mais, vou lá para Ezequiel agora. O livro de Ezequiel, ele é um livro muito forte, pessoal, muito forte. No Ezequiel, no capítulo 6,
Eu vou ler o 6 ao 7 para vocês entenderem sobre esse julgamento. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, e as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as suas obras. Eu vou parar nesses 6 aqui para explicar. É o momento de você abrir mão dos seus deuses, pessoal. É o momento de você chegar, abrir mão do teu santo A e do teu santo B. Você não pode servir a 2 senhores de jeito nenhum. Ou você serve somente a Jesus, ou você serve a Baal. Esse santarada toda que existe neste mundo, eles eles são os mesmos santos lá de trás, considerados como Baal. Não estou criticando a sua fé, irmão, mas eu estou falando que estão te ensinando errado. Você está vivendo uma religião porque estão te ensinando errado. Não estou falando a verdade para você. Como que é a sua igreja, irmão? Presta atenção, como que é a tua igreja? Me diz, como que é a sua igreja? Seja católica ou uma igreja cristã, como que ela é? Será que quando o pastor sobe no altar, ou o padre, ele abre a Bíblia, ele fala tudo que está na Bíblia, ele puxa um versículo aqui, o outro versículo lá, e começa a explicar, e o Espírito Santo começa a usar? Ou ele simplesmente prepara um papel, manda você ler aquele papel, fazer tudo certinho que manda ali, tem até os negocinhos tudo certinho que você tem que fazer, tá escrito em algum papel, né? Em algumas igrejas católicas tem assim, né? Tá escrito um negócio, depois sentar. Aí fala mais uma coisa, depois tá escrito levantar. Quer dizer, é aquilo ali? Será que o teu pastor ele tem pregado o evangelho ou ele tem feito palestra? Porque ultimamente algumas igrejas deixaram de pregar o evangelho para fazer palestras. Não se fala mais da salvação, de conversão, de expiação de cruz. Não se fala mais. O que está ocorrendo? Eu ainda estou numa igreja que está pregando o verdadeiro evangelho. E se de repente acontece um erro? E se de repente o meu pastor resolve mudar? O que eu vou fazer? Será que eu vou ter que abrir uma outra igreja? Eu vou ter que abrir? Porque não tem pessoas do que eu, pessoal, que luta contra as heresias de muitas igrejas. Eu denuncio mesmo e falo mesmo e não tenho medo. Cometeu heresia, eu chego e falo heresia e acabou, porque as pessoas estão sofrendo, o povo está sofrendo porque não tem o conhecimento de Deus, e esse não conhecimento de Deus não é por falta de ler a Bíblia, mas é por falta das pessoas ensinarem a falar a verdade, porque tem medo de chegar e falar, larga a mão dos seus ídolos e busca a Deus para que essa praga não seja assolada na tua vida. No versículo 7, vamos lá. E os trapassados cairão no meio de vós, para que saibas que eu sou o Senhor. É só o Deus é Deus, pessoal. É só Deus é Deus. Ele é o único Senhor de tudo. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você, por mim, por todos nós. Veja só, eu vou agora ler aqui umas coisinhas aqui. Veja só o que está acontecendo com a igreja cristã. Depois eu vou fazer um flashback do que os ímpios fizeram. E aí você mesmo vai cair em sua conclusão e vai dizer, eu acho que esse daí nós merecemos mesmo, esse juízo. Na igreja, começou assim. Eu até escrevi aqui. Mas o que dizer também de uma vara de correção nas igrejas, onde os pastores estão trazendo para dentro de suas igrejas o mundo? Nós temos aí igrejas com o seu carnaval gospel.
E aí eles chegam e falam que esse carnaval gospel é para ganhar almas. Não é para ganhar alma coisiça nenhuma. É para satisfazer os desejos carnais. Carnaval gospel de dentro da igreja. A igreja de Silas Malafaia, eu estou denunciando ele. Ele tem sim. Ele que promove o carnaval gospel e ele tem uma escola de samba. Se você pesquisar no YouTube, só escrever lá no YouTube ou qualquer rede social lá e coloca lá, por exemplo, Carnaval Gospel Silas Malafaia, vai até mostrar ele apresentando no altar de Deus, que é um altar de sacrifício, que é um altar de entrega, que é um altar onde você tem que pregar o evangelho, uma escola de samba. Algumas igrejas, aqui mesmo em Campo Largo, ele também tem promovido uma igreja com festas junina gospel. Quer dizer, festa junina do mundo, mas eles estão trazendo para onde? Para dentro das igrejas. Vamos nos divertir diferente. Ora, a Bíblia nos ensina que nós não temos que ter comunhão com o mundo. A Bíblia nos ensina que nós não temos que copiar as coisas do mundo. Pra você ter uma ideia, até as músicas evangélicas tem que tomar cuidado com o que você ouve. Eu gosto daquela cantora. Aí leva um bando de jovens para ouvir aquela cantora. Eles gritam. Uma vez eu levei uma vez eu estava num evento de um grupo jovem faz tempo. Aí quando entrava o cantor, eles gritavam, faziam aquela pulação que eles gritavam feito louco. Eu me assustei com aquilo ali. Porque quem faz isso são pessoas mundanas. Quando vai num show de rock, ou quando vai aí em outro tipo de show, eles gritam pelos seus ídolos. Uma falta de sabedoria, ou é falta de temor? Eu acredito que é falta de temor, não pode dizer que é falta de sabedoria. Se eu chegar e dizer que é falta de sabedoria, é como se eu estivesse chamando uma pessoa de burra, mas é falta de temor. Igreja que trocaram pregação por palestra. Eu tenho assistido em redes sociais e Facebook aquelas palestras maravilhosas, sabe? A pessoa e fala, e os outros aleluia e glórias, e ele falando, sabe? Aquelas palavras que realmente te incentiva você, te levanta. Só que você não vê a Bíblia aberta. Você não vê falando de Jesus, de pregação. Você não vê falando de conversão. Aí o que é? Palestra. Aí a pessoa termina a reunião, a pessoa vai embora, não foi liberta, não recebeu oração, foi com aquilo ali no momento, mas no outro dia sumiu. Sumiu aquele incentivo de dentro da palestra. Igreja negra. Tem pastores aí agora que criaram uma igreja negra. Porque eles ouviram também de uns outros aí que se deixar a igreja negra com as luzinhas negras, deixa tudo escuro, só o altar meio ali ligado ali, que o povo não dorme. Igreja negra, isso é satânico. É satânico, pessoal. Igreja negra, quem tem igreja negra são satanistas. Eles também têm uma igreja. E é tudo escuro lá dentro. Gente encapuzado. Igreja negra. Inclusive, é de um pastor que é também cantor do Diante do Trono. É ele que tem essa igreja negra. Tem mais ainda. Igrejas que participam de Halloween, pessoal. Eu já vi em redes sociais, no YouTube, igreja promovendo Halloween. Halloween, o dia das bruxas, chega o dia das bruxas, a igreja participa. A Mundial é uma delas. Esses tempos aí eu vi na rede social, obreiras, né? Obreiros e mais a esposa do homem lá, promovendo o Halloween. Halloween, festa das bruxas, pessoal. Só quem já foi bruxa e satanista como eu fui, eu sei o quanto que isso daí é perigoso. Não deixe que os seus filhos participem desse tipo de festa nem em escola, pessoal. É ali que entra Satanás, é ali que entram os demônios. Porque você está dando
você está dando uma porta aberta para as trevas entrar. Igrejas evangélicas de homossexuais com pastores gays e ainda promove um boate gospel. Já está tendo igreja de homossexuais, pastores gays e ainda eles têm uma boate gospel. Isso daí passou também uma vez até na Rede Globo, numa entrevista. Boate gospel. Nada contra o homossexualista. Eu não tenho nada contra esse tipo de pessoas. Eu tenho amigos assim. Eu tenho amigos assim. Eu como com eles e eles comem comigo. Sentamos na mesma mesa. Nós se conversamos. Não tenho nada contra essas pessoas. Eu amo essas pessoas. Agora, eu só não posso aceitar a prática pecaminosa deles, porque é Deus que condena. Não é o Gerdau e nem o pastor. É Deus que está condenando. E agora estão distorcendo o evangelho com essas práticas, criando uma igreja homossexuais. E ainda tem pastor que prega o homossexualismo, querendo levar até Deus. Eu não sei como que consegue, pessoal. Sinceramente, eu não sei como que consegue. Pastores que pensam mais em dinheiros. Por exemplo, a Universal, ela pensa mais em dinheiro. O negócio dela é fogueira santa e fogueira santa. Mas não leva as pessoas para a pregação, não leva as pessoas para entregar suas vidas. Uma igreja que prega até o trízimo. Quer dizer, já é difícil para uma pessoa devolver o dízimo. Agora, a Igreja Mundial fala de trízimo. Que você tem que devolver o trízimo, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aonde que está isso na Bíblia? É a mesma coisa, fogueira santa, aonde que está na Bíblia? Pessoal, tudo que você vê de dentro de uma igreja, seja na minha, seja na sua igreja, ou em qualquer outro lugar da igreja, não tiver na Bíblia, é heresia. E heresia é contra a palavra de Deus. Tudo que fala e não encaixa na palavra de Deus, você não encontra, é heresia. E estão cometendo muitas heresias. Nesse exato momento estão distribuindo até álcool em gel abençoado, estão distribuindo um folhetinho até de Salmos 91 para você colocar atrás da porta ali, e depois você traz uma oferta, alguma coisa. Geralmente, eu sei porque eu conheço, porque eu estive já. Geralmente deu até envelope para você trazer uma oferta dos Salmos 91 para Deus, supostamente, para sua proteção. Cristão que odeia cristão, pessoal, sinceramente, eu nunca vi uma igreja que cristão odeia cristão. Naquele momento que a gente devia se unir, que todas as igrejas deveriam se unir, é a igreja querendo derrubar outra igreja, querendo roubar o membro de outra igreja, fala mal de outras igrejas, fala mal do cristão, da fé alheia. Quantas pessoas aí que estão na obra, como obreiros, até mesmo pastores, estão com o seu coração sujo, magoados. Por isso que tem muitos aí que caíram em depressão e se mataram. Vai saber por quê? Vai saber por quê? E isso é um julgamento, é uma vara de correção para que nós venhamos tomarmos tento e nos reconciliar com Deus, renovar a nossa aliança com Deus. Eu vou lá no livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 12, diz bem assim, olha só: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Quer dizer, Deus avisa. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então a pessoa se esconde, a pessoa se protege, a pessoa vai dar o ouvido. Mas aquela pessoa que se acha simples, não tem nada a ver, aí ela cai num juízo desse e sofre o quê? As consequências. É a mesma coisa agora. O que está ocorrendo na nossa cidade de Campo Largo? Por exemplo, com certeza está em todo lugar. Mas vamos daqui de Campo Largo. Agora há pouco eu saí para calibrar o meu pneu.
Eu passei por pessoas que estavam lá na academia, né? Não, essas academias ao ar livre. Tinha gente na academia ao ar livre, tinha gente fazendo a sua corridinha, tinha gente andando de bicicleta. Eu vi isso. Tinha algum comércio aberto que não era para estar. Quer dizer, é avisado para ficar. Foi passado até um carro aqui dizendo que nós temos que ficar em casa. Evite sair, a não ser se for para ir no supermercado ou na farmácia, ou se precisar para algum médico. Mas fora isso, você não tem que sair. Eu ainda saí porque eu precisava calibrar o pneu, mas também foi só calibrar o pneu e já voltei. Eu não passei no centro da cidade. Mas nesse trajeto que eu vi isso daí. Quer dizer, e a pessoa, aí depois o negócio cai na pessoa, ou a pessoa ela pega e ainda passa para a família, e depois vai clamar a Deus. Isso se chama desobediência, rebeldia. A desobediência, a rebeldia, ela realmente traz consequências para nossas vidas, pessoal. Realmente traz essas consequências. E o que você vai falar para Deus se você for desobediente? Você vai ter que se arrepender, mas o arrependimento tem que ser com choros e lágrimas. Chorar sangue, digamos assim. Ainda vou mais ainda para esse aviso e julgamento. Lá no livro de Ezequiel, olha só. Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 30 ao 32. Olha só, pessoal. Diz bem assim. 30 a 32, tá? Portanto, eu julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Então, cada pessoa será julgada por Deus conforme o seu caminho. Se o seu caminho for o caminho da perdição, você será julgado por isso. Você vai ser cobrado por isso. Se você andou no caminho para a salvação, se você andou retamente com Deus, Deus também vai querer saber disso aqui também. Mesmo ele sabendo de tudo, mas ele vai querer ouvir de você. Então ele vai julgar conforme os seus caminhos, conforme o nosso caminho. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Eu podia chegar e dizer assim: portanto, eu julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa do Brasil, o povo brasileiro, diz o Senhor Jeová. Vinde, olha que ele fala, vinde, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então o que adianta a pessoa? É momento de oração? É momento de união por causa do coronavírus? Sim, é momento de união e oração. Mas é momento de cada um se arrepender de seus pecados. Eu vou falar real, pessoal, eu não tenho medo de falar. Eu vou falar. Não adianta fazer oração, clamar a Deus, se o seu coração estiver sujo. Deus não vai te ouvir. Porque antes mesmo de você dobrar o seu joelho, Deus já sabe o que você vai falar. E Deus conhece o nosso coração. De que adianta eu chegar e dizer: ó Senhor, perdoa os meus pecados. Aí o Senhor fala: mas qual pecado que você está falando, filho? Falar Deus perdoa os nossos pecados é fácil. Agora eu quero ver você dizer qual é o seu pecado para Deus, para você ser perdoado. Porque quando você falar do seu pecado para Deus, para pedir perdão, você sabe que se você se arrepender, você não cometerá mais. Mas aqueles que ele pede perdão e continua, no outro dia ele pede perdão e continua, no outro dia ele pede perdão para Deus de novo, ele continua com a mesma prática do pecado. Não abre mão da cervejinha, não abre mão do cigarrinho, do seu vinho, não abre mão da mentira, da corrupção, não abre mão de odiar as pessoas, não abre mão do seu desejo de vingança. E agora chega esse momento do coronavírus, destruindo a humanidade, passando por toda a terra, e agora eles querem se pegar em palavra de Deus, eles querem se pegar a Deus, mas eles não querem se converter. É assim, pessoal.
a verdade que se dita, doa quem doer. Diz mais assim: lançai de vós todas as vossas transgressões. Lança, abandona, joga fora, pega tudo que você tem, joga aos pés da cruz e se arrepende. Ó, com que transgrides e criais em vós um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por qual razão Deus fala? Mas por qual razão, filho, que você quer morrer? É só se você se converter a mim. É só você abandonar o pecado. É só você entregar sua vida para mim, que as suas transgressões serão limpas, pessoal. Jesus, ele morreu na cruz por todos nós. A salvação é de graça. Mas por incrível que pareça, por a salvação ser de graça, tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Aí eles acham que Deus é obrigado a salvar a pessoa porque a pessoa vive no pecado, aí a pessoa morre. Irmão, eu vou te falar a real aqui. Se você morrer hoje na prática do pecado, pode ter certeza, pode acender vela de 40 dias para você, pode pagar o tal de purgatório que não existe, que é heresia, pode pagar um monte de coisa para você, meu irmão. Mas passou disso e vai para o juízo. A Bíblia nos ensina, fala justamente sobre isso, que todos nós vamos morrer. Passou disso, vem juízo. E depois não vem os espíritas querer dizer que o fulano morto tá falando comigo. O fulano que eu conheço morto tá na boca dele falando comigo. É demônio e pronto, final. Porque se eu chegar e dizer, é de Deus, então eu vou rasgar minha Bíblia fora, porque é heresia. Porque a Bíblia fala, morreu, vindo depois disso o juízo. Cada um vai ter que prestar conta com Deus. E essas coisas que estão acontecendo, essas coisas que estão ocorrendo aí, pessoal, a culpa é de quem? É da China? Agora todo mundo quer jogar nas costas da China. Já culparam até o Bolsonaro. Até o Bolsonaro levou culpa. É fácil jogar a culpa nos outros. Como tem uma música do Raul Seixas, certo? Que é da música lá do Porque os Sinos Dobram. Diz bem assim uma frase de Raul Seixas: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Mas é claro que é fácil colocar a culpa no outro. Agora, assumir a própria culpa diante de Deus, ninguém quer. Bota a culpa lá a culpa é da China. Tem gente que está proclamando ódio contra a China. Mas a culpa é da China? Pode até ser a culpa da China, mas se ela se alastrou para o mundo, por nossa culpa, por causa dos nossos pecados. Porque se nós estivéssemos com Deus, porque se nós tivéssemos uma vida com Deus, porque se nós estivéssemos na presença de Deus, porque se nós fosse fiel a Deus, a praga viria e passava por nós e nós ia dar tchauzinho. Porque ela não ia atingir o povo, mas atingiu o povo. Atingiu os religiosos, atingiu os cristãos. E agora? Cadê a fé? Cadê a fé desse povo? Olha, pessoal, eu vou fazer um flashback aqui. Vamos lá. Agora eu vou fazer um flashback aqui. Olha o que eu separei aqui, eu escrevi. Eu separei e escrevi para me mandar nas redes sociais. Mas eu acabei tomando para fazer essa pregação. Esse texto aqui, eu mesmo fiz, criei. Já tem até uma imagem circulando com isso daí. Veja só. O porquê que está ocorrendo o coronavírus e pegou a nação toda no Brasil. Tá, vamos lá. Primeiro, 2015. Não, vamos lá. Primeiro, 2015. 2015 foi chamada a atenção no Brasil e no mundo com a profanação. O que ocorreu naquele ano? De uma mulher nua, pelada, totalmente nua, pendurada numa cruz. Sem falar de alguns que introduziram seus crucifixos em seus ânus
para envergonhar o evangelho e o ódio pelos cristãos. Em 2015 aconteceu isso, você lembra? Será que você lembra? Pessoas que invadiram algumas igrejas, sabe? Fizeram cocô em cima de altares, fizeram a maior bagunça, proclamando ódio contra os cristãos. Outros até enfiaram os crucifixos no ânus. Lembram disso? De uma mulher que colocaram ela só para mostrar, para fazer um movimento e tal, botaram ela pelada, pendurada numa cruz. Lembram disso? Profanaram a cruz de Jesus, que significa a cruz da salvação e libertação. Foi naquela cruz que Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados e para nos salvar. E essas pessoas em 2015 fizeram isso. 2017. A arte moderna com a inocência das crianças. O que ocorreu em 2017? Com a exposição de um homem totalmente nu, onde as crianças poderiam tocar em seu corpo inteiro. Vocês viram a repercussão que deu? Vocês lembram disso? Que o homem peladão, aí as crianças tocavam no seu corpo. Tocava até tocava até no pênis do homem. Onde já se viu uma coisa dessa, colocando crianças ali? Por isso que tem muitas crianças que hoje estão sendo violentadas na mão desses estupradores e pedófilos, porque abriram essa porta para a treva entrar, deram chance para essa treva entrar, e depois vem uma coisa dessa, e agora estão chorando diante de Deus? 2018, Carnaval, Jesus Cristo sendo humilhado, gaviões da fiel se fantasiam de Satanás, fazendo o papel de humilhar Jesus Cristo, arrastando, pisando, passando uma mensagem de que Jesus era um derrotado e que Satanás era o vencedor. Vocês lembram disso? Deu maior repercussão em rede nacional. Aquilo ali é um tapa na cara de Deus que deram. Por isso que o futebol do Corinthians não tá aquela grande coisa, não. Não é só porque eu sou São Paulino que eu tô falando, não. Para você ver o que tá ocorrendo. Um time desse deveria ser escasso até. Deveria sumir. Veja só o que eles fizeram no carnaval. Vocês lembram disso? O cara lá com a fantasia de demônio arrastando o homem lá, se passando de Jesus. Sendo que o nosso Jesus é um Jesus glorificado. Ele é um Jesus exaltado. E ele foi o único que venceu a morte na cruz. Não houve homem nenhum que vencesse a morte como Jesus venceu. E quando ele vier, ele vai vir ele vai vir glorificado. Ele vai vir com as suas glórias e honras. Só que ele vai vir arrebatar a igreja e vai fazer o seu juízo. Ai dos ímpios. E ainda acabou aqui a bateria do que eu estava falando aqui. Mas eu vou me lembrar de algumas outras aqui, quer ver? Porta dos Fundos. Você lembra da Porta dos Fundos? Aonde os atores fizeram o filme de que Jesus era homossexual. O cara lá fazia o papel de Jesus homossexual, de que José era um corno e que Maria, mãe de Jesus, marido de José, mantinha relações sexuais com o próprio Deus. Vocês lembram da repercussão que teve com a Porta dos Fundos? Que teve gente que foram até lá destruir o patrimônio dos caras lá, o estúdio dos caras. E o que dizer? E o que dizer de John Hooker e Daniela Mercury, que em seus shows, né, eles gritavam e proclamavam: ei, 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 Jesus é o nosso gay. Chamavam Jesus de bicha, levavam multidões ao delírio, chamando Jesus de gay, de bicha, de homossexual. E agora, esse mesmo povo
que um dia esteve lá gritando junto com Daniela Mercury e com John Hooker, aos gritos, essas palavras, estão aí, desesperado por causa do coronavírus. E o que dizer de Lula? Que um dia estava falando, cheio de querer, com o microfone para lá e para cá, para lá e para cá, cheio de mostrar que é o cara. Blasfemou contra o Espírito Santo, dizendo que ele sofreu mais do que Jesus da cruz. Aonde já se viu falar uma coisa dessa? Que ele sofreu mais do que Jesus da cruz. Nenhum de nós conseguiria aguentar a tortura que Jesus sofreu, pessoal. Essa parte aqui, ó, amassou de tanto caniçado que deram na cabeça de Jesus. Quando ele foi chicoteado, não era chicotinho qualquer, não. Eram umas garras afiadas e na ponta também tinha ossos. Então, com os dentes, aquilo ali pegava no couro de uma pessoa, arrancava tudo, as vísceras da pessoa. E mesmo assim Jesus aguentou até ali, porque nem eu aguentaria, nem você, muito menos esse cara que blasfemou dizendo que sofreu mais do que Jesus na cruz. E o que dizer do carnaval agora que passou deste ano? Por isso que eu falo, pessoal, o coronavírus, ele já estava aqui, ele se espalhou no carnaval. E o que dizer desse carnaval? Que colocaram Jesus lá no patamar lá em cima. Colocaram Jesus no patamar lá em cima, dizendo que Jesus apoia tudo aquilo ali e que Maria Madalena era lésbica. Padres, pastores católicos, junto com mães e pais de santos ali, no meio de orgias, homossexualismo, drogas, tudo aquilo que a festa da carne deseja. E aí veio o coronavírus, atinge também essas pessoas e eles agora estão desesperados, pedindo socorro para Deus. O que nós vamos dizer agora sobre isso, pessoal? Será que agora o Gerdau vai ter que falar bonitinho? Vamos fazer uma corrente de oração. Vamos cantar a nós. Sabe, estão fazendo assim agora, vamos cantar. Resolve até cantar. Segura na mão de Deus, na janela. Segura na mão de Deus. Mas aí eu pergunto, quando tudo isso passar, será que você vai segurar na mão de Deus? Quando cessar essa peste perniciosa, será que você vai continuar com a sua vida terrena? Ou você vai pensar consigo mesmo e dizer, as igrejas vão voltar a abrir e eu desta vez eu vou entregar minha vida para Jesus? Porque agora todo mundo quer mostrar para Deus que confia nele. Alguns querem mostrar para Deus que crê nele. No momento das aflições, estão buscando a Deus. O povo de Israel fez isso lá no passado, pessoal. Agora tem gente que fica jogando aí em redes sociais, falando lá da coluna, que você não pode sair e tal. Bonito, bonito. Só que ninguém explica que aquilo ali foi feito pro povo não sair, que era uma guerra de Deus contra Faraó. Só que quando ele lançou a morte, aquela morte ia pegar no geral. Ia pegar o povo hebreu também no geral. Aquele que não colocasse nas suas colunas, aspergir o sangue do cordeiro nas colunas, se não tivesse, por mais que a pessoa confiasse em Deus, a morte iria entrar e matar o primogênito daquela família. Até os animais daquela família. Para você ter uma ideia, porque ninguém explica isso, de que lá, naquela época, alguns povos do faraó, certo? Eles viram sobre isso daí, depois das 9 pragas lançadas, eles acreditaram nisso, eles também fizeram, eles aspergiram.
Por isso que quando Deus estava guiando o povo, quando tirou o povo da terra do Egito, no meio daquele povo, não era só os hebreus, tinha outro povo no meio. Só que mesmo assim, na caminhada toda, o que eles fizeram? Blasfemaram também contra Deus. Até um bezerro de ouro eles criaram. E mesmo assim, Deus abriu o mar vermelho para eles. Deus cuidou deles no deserto, até que a maioria ainda morreu no deserto, nem conseguiu chegar à terra prometida. Foram libertos da escravidão, viram todos os sinais do Senhor e ainda caminharam no deserto e a maioria não conseguiu chegar até a promessa. E nos dias de hoje, não é diferente lá de trás não, pessoal. Não é. Não é. Se você não se converter a Deus, se você não entregar sua vida para Jesus, você pode até passar dessa peste, mas na próxima você vai. Isso é óbvio. Não vou mentir para você. Não vou. Eu não sei se tem alguém que prega desta forma. Eu não sei, mas eu não vou mentir para você. Para nós encerrar, vamos comigo lá no 2 Crônicas, no capítulo 7:14. Vamos lá. 2 Crônica, capítulo 7:14. Vamos à mensagem final. Quer ver? Diz bem assim. Isso aqui é para você. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nessas horas, a nação brasileira está chamando pelo nome de Deus, está clamando por misericórdia. E aí, diz bem assim ainda: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha só, e orar, e buscar a minha face. Então significa, pessoal, que não adianta só orar. Tem que se humilhar e buscar a face de Deus. Diz assim: e se converter dos seus maus caminhos, se converter, abrir mão dessa vida pecaminosa, aí Deus fala: então eu ouvirei dos céus, olha lá, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, pessoal. Tem hora que dá vontade de chorar sobre essa palavra, porque a gente está orando. Só que Deus quer que os ímpios se convertam. Deus quer que os cristãos se voltem para Ele, reformem sua aliança com Ele. É momento de você pedir perdão para quem você está angustiado. É momento de você pedir perdão para quem você está magoado. É momento de você pedir perdão para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão. Mande uma mensagem para ele no WhatsApp, liga para ele, manda uma mensagem, peça perdão. Se humilha diante de Deus, fala dos seus pecados para o Senhor. Porque tem muitos, pessoal, estão se apegando na fé alheia. Ah, eu vou junto com aquele pessoal de fé, porque eu sei que Deus vai resolver. Aí o pessoal de fé, as coisas é resolvido, os de fé continuam, e essa pessoa que se agarrou, ele vai voltar para trás. Ele vai continuar nos seus caminhos da sua vida, né? Que fala: ah, eu faço da minha vida o que bem entender. É isso que ele vai falar: eu faço da minha vida o que bem entender. A pessoa que bate no peito e diz: eu faço da minha vida o que bem entender, é porque ela não entregou a vida para Jesus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, pronto, não te pertence mais. O teu negócio com Deus é eis-me aqui, eis-me aqui. Se Deus falar vai lá para frente, você vai. Se Ele falar vai para a esquerda, você vai. Se Ele falar vai para a sua direita, você vai.
Mas você vai dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Então eu vou repetir. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse é o momento de você se reconciliar com Deus. Esse é o momento de você colocar sua cara no chão, ao pó deste chão, e pedir misericórdia pelo nosso Deus. Peça misericórdia, pessoal. Peça misericórdia. Porque não é um momento que você vai ter que... Não é momento de você falar sobre as ideologias políticas e partidárias. Não é momento de você dizer que você é judeu, que você é cristão, que você é crente, que você é católico. É o momento de você se converter. Aí saiu o toque de recolher em toda a cidade. A princípio é para nós ficar junto com a nossa família, certo? A princípio é para a gente se livrar do coronavírus, para não se infectar. Mas sabe por que estão mandando a gente ficar em casa? Vamos falar do lado espiritual. Porque Deus tem assistido lá de cima que muitas famílias estão destruídas. Filhos não se entendem mais com seus pais. Seus pais não entendem mais com seus filhos. Quantos jovens hoje estão cometendo suicídio, pessoal? Ocorreu aqui, esses tempos atrás, aqui na nossa cidade. Uma menina de 14 anos cometeu suicídio. Falaram que era depressão. Será que isso é culpa dos pais? Eu acredito que não. Mas é o tempo. É o tempo, é o trabalho, é o nosso patrão, é a nossa correria do dia a dia que nos afasta dos nossos filhos. Muitos de nós ainda não tivemos mais tempo nem sequer de olhar os cadernos dos nossos filhos para saber como que eles estão na escola. Sabe por quê? Porque você trabalha, chega em casa cansado. Se você não vai para a igreja, você já chega em casa cansado, você já vai dormir, para no outro dia você trabalhar de novo. E tem gente que é tão ganancioso por dinheiro que ele prefere trabalhar 24 horas e não fica perto da sua família, da sua esposa ou do seu marido, por ganância. Aí Deus olha lá do céu e vê que a família ela está distinta. Não existe mais aquela família tradicional. Hoje em dia está difícil de você chamar a família para fazer o almoço do dia da Páscoa. Nós não vamos ter Páscoa, pessoal. A Páscoa dos cristãos, sabe onde que vai ser? Vai ser em quarentena. Nós não vamos ter Páscoa. Porque está difícil hoje em dia das pessoas fazer aquela ceia de Natal. Algumas famílias até conseguem se encontrar, mas sempre sai briga. Não está tendo mais amor, não está tendo paz entre as famílias. Chega dia das mães, não era como antigamente. Antigamente todos os filhos se juntavam, cada um comprava seu presentinho, né? Tanto no dia das mães como no dia dos pais. Aí eles faziam um almoço maravilhoso para a mamãe, um almoço maravilhoso para o seu papai. Hoje, tem filho que odeia sua mãe, tem filho que odeia o seu pai. E aí eles também têm seus filhos e não deixa nem ver os seus respectivos vós e vós. A família está distinta, a família está destruída. E aí acontece essa coronavírus, essa praga toda, colocando nós para dentro de casa, para que nós venhamos se reconciliar com os nossos filhos e os filhos se reconciliar com seus pais. Então o coronavírus, pessoal, ele é uma maldição lançada sobre a face da terra
por causa dos nossos pecados. E é também um juízo de Deus para que os ímpios, os incrédulos, para que os ateus se convertam ao Senhor, para que os cristãos, os crentes, obreiros, pastores, membros, se reconciliem com o Senhor Jesus. E digo mais, pessoal, para nós encerrar. Não fiquem pensando muito sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. A história até bate com a deles, com cada história dos cavaleiros do Apocalipse. Mas ainda não é aquele juízo de Deus como está descrito no livro de Apocalipse. Não fica ouvindo muita coisa não, pessoal, porque você vai ficar desesperado. Você vai ficar louco com tudo isso. E também não fico falando, pessoal, se você receber algum vídeo que estão colocando em grupos do WhatsApp e tudo mais, diz que Raul Seixas já previu o coronavírus. Aonde coloca uma musiquinha dizendo, o dia em que a Terra parou. A Terra ainda não parou, pessoal. A Terra ainda não parou. Vou te ensinar. Quando alguém falar sobre isso, chegue e fale, não, Raul Seixas não previu essa coisiça nenhuma. Essa música é de um disco homônimo de 1977. Raul Seixas fez essa música o dia em que a Terra parou, quando ele estava assistindo um filme. E ele pegou desse filme, ele fez uma introdução disso daí, como um colapso do sistema. Um colapso do sistema político. Porque para a Terra parou, para a Terra parar, pessoal, é ninguém ficar na rua. É supermercado fechado, caminhoneiros têm que parar, os ônibus têm que parar, os trens têm que parar, entendeu? Taxista, Uber, tudo para. Aí podemos dizer que o dia que a Terra parou, não sai ninguém para fora. Então é papo furado quando começam a falar essas coisas aradas aí. Então, pessoal, o coronavírus, ele é uma maldição lançada na face da terra. E também é um juízo de Deus para os ímpios e também para os cristãos. É momento, não é de oração. Podemos dizer que é momento de oração sim, porque nós temos que orar. Mas a maior oração que pode sarar a terra é isso aqui que nós acabamos de ler. Convertei-vos a mim, buscai a minha face, se humilhe perante a mim, e eu sararei a sua terra. Esse é o recado de Deus para todos nós. Que Deus abençoe a todos e protejam a todos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou dar uma lida aqui na a mensagem da Zélia, né? Boa noite, Zélia. Meu amigo Marcos Cordeiro, obreiro, ela escreveu assim: muitos que chamaram você de louco por ficar pregando a palavra do Senhor hoje, estão vendo que era e é o Espírito do Senhor que toca em seu coração para que nos pregasse a palavra. E hoje estão clamando ao Senhor por este maldito coronavírus. Que Deus continue te usando poderosamente para passar para o mundo o que realmente Deus quer da sua humanidade. Verdade, irmã, muito obrigado. Eu agradeço por esta força. Chamo realmente em grupo. Tem gente que joga o meu passado nas minhas costas até nos dias de hoje, porque não aceita a ideia de que eu me converti. E desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu passei a buscar realmente a face dele. Eu sempre tenho que falar para as pessoas sobre o Espírito Santo. Você tem que buscar o Espírito Santo, buscar a face de Deus. Não adianta a gente chegar e dizer que a gente é cristão, que a gente é crente, que a gente é obreiro, é pastor, se você não viver uma vida com Jesus. Eu tento tomar o maior cuidado
para que num dia eu não venha chegar e dizer: Senhor, Senhor, eu expulsava demônios, eu pregava a palavra de Deus no Facebook, eu pregava a palavra de Deus nas igrejas que me convidavam. Aí Jesus chegar e dizer: apartai-vos de mim que eu nunca te conheci, e eu não quero chegar a isso. Então é importante que nós viemos passar pela cruz, se converter ao Senhor todos os dias. Nossa conversão, ela é todo dia. Temos que pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias, porque nós somos pecadores. O que nós não devemos é ficar na prática do pecado. Eu agradeço a todos pela transmissão e lembrando que também ela estará na minha página do YouTube, essa mesma pregação. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.